Glória a Deus. Também cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios, irmãos. Provérbios 23, versículo de número 2. 23 e 2. Quero louvar a Deus por essa oportunidade tão abençoada, tão maravilhosa, que o nosso presidente nos concede no culto de ensinamento. Uma alegria muito grande mesmo. Estamos dando continuidade a uma sequência de palavras, né? Estamos com o tema 8 pecados matrizes. Falamos no primeiro dia sobre a luxúria. Falamos no segundo dia sobre a preguiça, né? Teve gente que falou para mim assim, eu achava que eu não era preguiçoso, pastor, porque eu levanto cedo e durmo tarde, trabalho o dia inteiro. Mas existem áreas das nossas vidas que a gente acaba deixando a desejar. E aí, nós aprendemos isso terça-feira passada. E hoje, nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre gula. Vamos falar sobre alimento. Domingo pela manhã, os irmãos estiveram aqui, irmãos. Os irmãos lembram bem que eu fui bem enfático quando eu disse assim, para que Deus vai nos dar coisas transcendentais se ainda nós não conseguimos digerir bem o arroz e o feijão? Você já viu alguma pessoa dizer assim, eu queria a palavra de Deus, eu quero palavra forte, mas se a gente não está conseguindo comer direito o arroz e o feijão, a pessoa, se Deus mandar um caviar, eu nem sei o que é, por isso que eu estou falando, nunca comi, né? Então, é o que o pessoal diz aí fora que é bom, né? Provérbios 23 e versículo de número 2. É leve, pastor, mas é caríssima, né? Muito cara, né? Só para a gente da prateleira de cima. Glória a Deus. Então, nota-se, para que Deus vai dar caviar se ainda nós não estamos conseguindo misturar o arroz e o feijão, né? Provérbios 23 e 2, mas tudo é para glória, tudo é para honra, tudo é para louvor, tudo é para crescimento da nossa vida, né? Eu vou ler do verso 1 a seguir, que diz assim, quando te assentares para comer com o governador, preste atenção ao que se põe diante de ti. E põe uma faca à tua garganta, se és um homem glutão. Não cobice os seus pratos saborosos, pois a comida é enganadora. Amém? O pastor Isaías já orou. Vamos se assentar, eu creio que o Espírito Santo de Deus nos auxiliará. Irmãos, prestem atenção. Tudo em nossa vida, tudo, quase 100% em nossa vida, gira em torno de um fator chamado prazer. A gente sempre está numa procura desenfreada pelo prazer. Quase todos os seres humanos, de uma maneira direta ou indireta, eles acabam se deparando com o hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é um Deus chamado prazer. A maioria das pessoas, elas vivem, trabalham, lutam em função do prazer. Elas estão desesperadamente procurando algo que lhe cause prazer. Isso não é bom, porque crescimento, queridos irmãos, acontece na maioria das vezes, não é 100%, na maioria das vezes o crescimento acontece na adversidade, nos momentos ruins, nas horas de lutas e tribulações. Aí gera crescimento no ser humano. Talvez você já deve se deparado com um menino ou com uma menina que nunca precisou trabalhar, nunca precisou comprar um nada, e você vê o quanto ele é manhoso, o quanto é dengoso, não aceita qualquer coisa, não sabe ouvir não. Pessoas que nunca tiveram dificuldades. E aí, quando as dificuldades vêm sobre eles, eles não sabem como lidar com elas. Porque a vida toda foi-lhe alcançado o seu desejo, que era o prazer. Dois fatores muito interessantes que Deus produziu para o homem, é que Deus produziu para o homem o prazer do ato sexual. Se não tivesse prazer, nós não se reproduziríamos. Seria muito difícil. Então Deus colocou em cima disso um prazer extremo para que o homem pudesse se reproduzir. O desejo de Deus é que o homem se reproduzisse para a glória dele. Até porque a palavra de Deus diz que somos a imagem e a semelhança de Deus.
Deus é diferente de nós. A gente tem 2 filhos, 3, a gente fala, se vir o quarto, a gente fala, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Deus quer muitos filhos. Deus queria todos os homens como filhos. Então esse era o desejo, o intuito de Deus, que a raça humana se reproduzisse para a glória dele, para louvor dele. É por isso que o ato sexual produz em nós um prazer extremo, elevadíssimo. Outro prazer que Deus colocou é o prazer pela alimentação. Porque sem a alimentação nós não teríamos vida. A alimentação é algo que nos mantém vivo. A gente vive, a gente tem vida porque nos alimentamos. Segundo alguns médicos, alguns escritores, um homem ele não consegue ficar aí mais do que 20, 30 dias sem se alimentar, que ele vai morrer, ele vai literalmente perder a vida. Então é por isso que o alimento também é algo prazeroso e foi Deus que colocou esse prazer em nós. Agora, tanto um como o outro, queridos, eles não podem se tornar na nossa vida o centro dela. Nem o sexo e nem o alimento podem se tornar deuses na nossa vida. Eles têm que ser manipulados e tem que ser, nós temos que praticá-los dentro daquilo que nos é condicionado pela palavra de Deus. E é por isso que aqui nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre gula. Porque muito pouca gente prega sobre gula, né? Muito pouca gente fala sobre gula. Aliás, gula é um dos pecados que a gente carrega na nossa malinha de pecados particulares. Eu sei que é difícil de dar glória a Deus e aleluia, mas é um deles. Porque eu não me lembro nos meus 8 anos de pastorado e nos meus 21 anos de crente, uma pessoa chegar ao seu pastor e dizer para ele assim, pastor, ore por mim hoje, preciso participar da ceia, mas eu comi no meio-dia igual um cavalo. Quase passei mal de tanto que eu comi. Não me lembro ainda. Pode ser que alguns de vocês já tenham feito isso, mas eu nunca vi. Comi de passar mal. Estou explodindo. Outros, às vezes, a gente se encontra pela manhã e fala assim, mas eu tive uma sonharia louca essa noite. O que foi? Comi demais à noite. E realmente é uma palavra bíblica. A Bíblia diz que é por causa disso que a gente acaba sonhando, tendo desvários, porque a gente come exageradamente. Então nota que é um detalhezinho que para muitas pessoas é insignificante. O comer demais para algumas pessoas é um ato comum, é um ato normal. E parece que alguns textos bíblicos vão passando meio que desapercebido. Porque a gente não tem temor de disciplinar um adúltero. Não, a gente não tem, né, irmão Amadeus? O camarada adulterou. O camarada fez isso, fez aquilo. Tem que disciplina ele. Só que o adultério, a gente não tem temor, às vezes, assim, ou medo de disciplinar alguém que fornicou. Só que tanto o adultério como a fornicação estão inseridos na mesma lista dos glutões, da glutonaria. Estão no mesmo texto. Tanto uma como outra coisa, elas são pecados que condenam o homem à perdição eterna. Então aí, às vezes, irmãos, eu quero já abrir um parênteses assim, para você nunca julgar ninguém. Mas nunca. Cuidado quando você diz assim, aquilo ali não vale nada. Cuidado. Meu conselho para você é que se alguém ou alguma coisa ou alguma pessoa vir até você para condenar o outro, diga assim, ó, deixa ele, Deus. Porque eu nem sei como é que está a minha situação no céu. Cuidado, porque a gente vai e destrói um adúltero e a gente às vezes é um glutão, desenfreado, que estão na mesma lista daqueles que não herdarão a vida eterna. Então é por isso que o bom é cumprir o que a Bíblia diz nas primeiras epístolas de João, quando Deus diz assim, ame incondicionalmente, porque o amor cobrirá multidões de pecado. É fácil condenar um adúltero, mas é difícil fechar a boca para poder fugir do prazer da alimentação.
Então a glutonaria, ela é um vício de comer e beber em excesso. É quando a gente come além do limite. A glutonaria é um vício ou defeito de comer e beber em demasia. É comer excessivamente sem ter necessidade. A gente come porque é gostoso. E é pecado comer porque é gostoso. Não acredito, pastor. A gente come porque o cheiro é bom. E é pecado comer porque o cheiro é bom. A gente come porque na mesa está muito lindo. E é pecado comer porque está muito lindo. A glutonaria, queridos irmãos, é comer sem que tenha fome. É um desperdício de alimentos. A glutonaria, no seu sentido mais amplo, é um descontrole. É quando literalmente a gente não consegue se controlar diante do alimento. E eu vou aproveitar que eu estou aqui, porque daí eu já confesso meus pecados, né? Eu tinha um defeito tremendo. Me lembro que se eu chegasse em casa, Marnês está rindo já. Graças a Deus que eu comecei a estudar a Bíblia. E muita coisa serve para. Se eu chegasse em casa, 12:05, não tivesse pronto o almoço, o que você estava fazendo? Eu estava trabalhando, limpando casa, lavando roupa, eu já ficava virado. Olha o domínio que o alimento tinha sobre a minha vida. Se eu chegasse na parte da tarde lá e aquele cafezinho não tivesse pronto, meu Deus do céu, ficava bicudo, brabo. Deus já está falando com alguém aí? Amém? Já? Olha que glória! Deus já está falando com alguém? Olha a força, irmãos, que o alimento produzia na minha vida. Eu nem perguntava para a Marinês se ela teve um dia cansativo, exaustivo, se ela fez muita coisa, ou se não custava nada eu chegar ali, pegar uma chaleira, fazer um café, os pães sempre estão lá, e passar uma margarina e pronto. Mas eu ficava virado. Eu ficava brabo. E ela por várias vezes falou, você precisa se converter. Não, e o pior de tudo é que eu já era pregador. Olha só. O pior de tudo é que eu já pregava em cima dos púlpitos. Então, queridos, a gente vai conhecendo a palavra e a gente vai recebendo transformação. A glutonaria é o descontrole, é o prazer excessivo pelo alimento, é o desejo desenfreado pela alimentação. Existem alguns pecados que são ligados à glutonaria e que é muito interessante. O primeiro pecado ligado à glutonaria é a cobiça. A cobiça é um pecado ligado à glutonaria, porque você deseja, você quer aquele tipo de coisa. Eu até, essa semana, tivemos o privilégio de comer um prato que eu ainda não tinha comido, um tipo de peixe que eu ainda não tinha comido, mas como eu sabia que eu ia dar o estudo na terça-feira, eu me controlei. Que as pessoas estão aqui me vendo e elas estariam aqui hoje, até que eu queria comer mais, mas eu me lembrei que a glutonaria é um pecado. Porque 46 anos eu tenho, 47, e ainda não tinha comido aquele tipo de peixe. Falei, vou aproveitar. Eu falei, mas e a glutonaria? E o pecado da glutonaria? Será que Deus vai abrir um espacinho? Só hoje, Deus, deixa eu dar só uma pecadinha. Então a cobiça faz com que a gente deseje algumas coisas. Segundo pecado, irmão, é a idolatria, quando a comida se torna o Deus da nossa vida. Tem pessoas que, infelizmente, elas não conseguem jejuar. Misericórdia, né? Não conseguem. Elas chegam para a gente e elas dizem assim, pastor, eu não tenho força para jejuar. Idolatria. A comida é um Deus. Elas não conseguem fazer um programa de jejum. Ou se jejum, é claro que existe as pessoas que têm enfermidades. Essas a gente não está falando nada. Mas uma pessoa que está com a sua saúde
plena aí. Ou se jejum, ela fala, hoje eu arrebentei a boca do balão. Jejuei da meia-noite às 6. Dormiu a noite inteira. Aí é fácil. Quando jejuma até 9h30, 10 horas da manhã. Idolatria. Não consegue vencer a força do alimento. Ninguém morre com um dia sem alimento. Ninguém morre se ficar um dia sem alimento. E as pessoas não conseguem. Alguns dizem assim, pastor do céu, de manhã, se eu não tomar o meu cafezinho, minha cabeça vai explodir, pastor. Nota que o alimento se torna uma idolatria. Uma vez um obreiro chegou para mim e falou assim, você, pastor Amorim, você é um viciado idólatra. Porque eu tomo muito café, muito mesmo, gosto de café. Aquilo entrou como uma flecha no meu peito. Eu falei, meu Deus, será que eu sou viciado mesmo? Será que eu sou idólatra? E eu falei para minha esposa, eu vou ficar um período sem tomar café, só para mim ver se eu consigo ficar sem. Fiquei tranquilamente. Vários dias, fiquemos sem tomar o café. Então eu descobri que eu não sou idólatra. Que quando não houver necessidade, não tome e está tudo certo. Idolatria é quando eu não fico sem, é quando aquilo me impede de alguma ação que eu tenho que fazer e eu não consigo porque aquilo ali é superior àquilo que eu preciso. Se você dizer assim, pastor, eu não jejuo porque eu não consigo ficar sem tomar o café, você está com um problema grave. Você está inserido na lista dos idólatras, que são dominados pela comida. O terceiro pecado é a preguiça. Porque a gula, depois que você come muito, o que a gente faz? A gente vai jogar bola? A gente vai correr na rua? A gente vai para o sofá. E aí, naquele de fazer a digestão de 15 minutos, vai para 15 horas às vezes. Passa direto. E a gente rola para lá e rola para cá, porque bate em nós um desânimo. É pecado, pastor, tirar um cochilo depois do almoço? De jeito nenhum. Pode fazer isso, é até bom. Mas não ficar a tarde inteira dormindo. Não, tem que ter um controle. E aí gera em nós uma preguiça, gera em nós uma falta de ânimo para poder fazer as coisas. O quarto pecado que está ligado à gula é o comodismo. Porque a pessoa literalmente se acomoda daí. Ela fica acomodada e ela não consegue arrumar aquela torneira que está pingando há 6 meses. Olha Deus falando aí de novo. Arrumar aquela lâmpada que queimou no quarto, não sei de quem, já tem 1 ano e meio. Fica acomodado, porque sente muito desânimo de fazer as coisas. Então, existe dezenas e centenas de pecados e de coisas que a gula produz na vida do ser humano. A consequência dela é muito violenta. Agora vamos para os problemas que a glutonaria causa. A nossa sociedade hoje, você pode ver que o que está mais crescendo no nosso meio, e não é ruim, é até bom, o que está mais crescendo no nosso meio são as academias, né? Muitas academias. Porque as pessoas querem tirar aquele sentimento de culpa. Não foi eu que falei, mas segundo um pregador aí, diz que a culpa é mais violenta que um demônio. E ela é violenta mesmo. Então, existe dentro da academia vários fatores, vários tipos de pessoas. Existem aqueles que querem ter uma qualidade de vida boa. Existem aqueles que querem ser bonitos, querem se aparecer. E existem aqueles culpados que entram dentro da academia porque comem demais e precisam arrancar aquilo da mente. As academias não são ruins, são boas, tá? Não estou pregando contra, é até bom você ter uma vida de exercício. Mas as pessoas comem em demasia e depois procuram uma solução. A glutonaria, eu estava falando hoje com a minha esposa, um negócio. Eu pesquisei e se alguém souber alguma coisa ao contrário disso, pode levantar a mão e eu ouvirei, porque talvez é uma área que você conheça. E eu pesquisei e descobri que toda pessoa que engorda ou que fica obesa, o único caminho é a comida. O único. Não é a quantidade, mas é a comida. Porque tem gente que o metabolismo dela é muito lento. Então ela até come pouco, mas ela engorda. Mas tudo está em função da comida. Aí a gente ouve uma frase que diz assim, eu não sei porque que eu cheguei nessa situação, mas eu sei para te dizer, é a comida.
É a comida que você come. Ou come errado, ou come em demasia. Então, a maioria das pessoas, elas acabam tentando arrumar uma válvula de escape para o problema do sobrepeso, para o problema da gordura, para o problema da obesidade. Mas nas minhas pesquisas eu descobri que está ligada 100% ao alimento. Então não tem outro jeito. Provérbios 23, versículo 20 e 21, a Bíblia diz assim: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Foi o que eu disse. As pessoas perdem o ânimo de trabalhar. As pessoas perdem o desejo, perdem a força. As pessoas, elas acabam não tendo vigor para poder trabalhar no dia a dia. Segundo ponto que eu coloquei aqui é a obesidade. A obesidade, ela gera em nós muitos problemas físicos. E a nossa igreja aqui tem um diferencial, que nós temos muitos alunos de medicina, mas muitos mesmo. Então vocês devem estar me ouvindo aqui agora, né? Talvez alguns estão estudando, mas estão... Então o que gera? A obesidade, ela é praticamente um dos, se não o maior fator de problemas na nossa vida física. Ela gera inúmeros problemas, ela gera inúmeras doenças e isso traz um prejuízo enorme para a vida das pessoas. Por exemplo, colesterol alto. O que é o colesterol alto? Não é o acúmulo de gorduras, é isso? Aqueles que entendem, não é porque a gente come errado, come de uma maneira errada, é o tal do triglicerídeos, ou triglicéridos. Eu me deparei com essa situação há 7 anos atrás, quando a minha esposa falou: você tem que ir no médico. Eu falei: não quero ir no médico. Não, tem que ir no médico, tem que ir lá para você ver como é que está a tua situação. Você tem 40 anos, é bom fazer um check-up. Quando eu cheguei lá, o doutor Adir falou para mim: senta nessa cadeira, fica aí, vou pegar uns comprimidos, porque pode ser que você levante e você morra aí, aqui dentro do meu consultório. 749 ou 89, nem lembro, era o índice dos meus triglicerídeos. Ele falou assim: essa doença mata devagar. Eu falei: o que é isso? Macarrão, pão francês, tudo que tem massa. Falou ou não falou, amor? E eu gostava de comer quase uma panela de macarrão. Gosto de macarrão até hoje. E eu pensava que o macarrão era o meu aliado e o macarrão era o vilão. Tudo que tem massa branca, irmãos, tudo que está inserido nisso, ele causa esse tipo de problema. E esse tipo de problema não dá sinais. Não dá sinais. Quando você vê, paf, já era Jesus, céu ou inferno. Porque se for glutão, fala: meu Deus, que a vida inteira na igreja, mas você era glutão, está fora. Pizza, o pastor falou aqui, pizza, então são muitas as consequências que a glutonaria causa em nós, doenças do coração, do fígado, dos ossos, das articulações, são as mais variadas enfermidades, porque comemos muito e comemos errado. E a gente ainda fala boca cheia, né? Hoje eu quero apavorar. É pecado e pode levar o homem para o inferno. Vamos chegar nisso já. Romanos 13 e versículo 13. Presta atenção. Eu sei que você já leu muitas vezes isso aqui, mas pulou um pontinho aqui, ó. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem dissoluções, nem em contendas e nem em inveja. A gente às vezes fala sobre a desonestidade, sobre as dissoluções, sobre as contendas e a inveja, mas a gente esqueceu de falar da glutonaria, do comer demais, do comer desenfreado. Romanos capítulo 13, é o Novo Testamento. E já aproveitamos, abrindo esse espacinho que aqui diz, ó, não andemos em glutonarias, que é o comer muito, e nem bebedeiras, irmãos, que é o beber muito.
1 Pedro 4:3, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria. São vários os textos que proíbem, queridos irmãos, os homens a comer demais. São vários. São vários os textos que proíbem nós a bebermos demais. Pastor, eu tinha um vício, pastor. O que eu vi? Tomava 2,5 litros de Coca-Cola por dia. Aí se correr 50 metros, irmão, é só Deus na causa. Quando chegar nos 35 metros, não vai conseguir. Não tem como. O nosso corpo não é preparado para esse tipo de situação. Deus não fez isso, não fez o nosso corpo para essa situação. Você vai ouvir só o gemido. Não vai conseguir conversar com você, não tem condições, está totalmente despreparado, está totalmente fora do condicionamento natural que deveria estar. É estranho, mas é verdade. Agostinho dizia que temia não a impureza da comida, mas a do apetite. Ele escreve uma página sábia sobre isso. Vós me ensinaste a ingerir os alimentos como se tratasse de remédios. Ele aprendeu a se alimentar só com aquilo que ele tinha necessidade. Ele não comia em excesso. Alguém ensinou para ele, a palavra de Deus ensinou para ele, que ele comia o necessário. Ele não partia para cima daquilo que não tinha necessidade. E continua dizendo que o estômago cheio prejudica a mente. Ambrósio afirmava que aquele que se submete ao seu próprio corpo e governa a sua alma, sem se deixar submergir pelas paixões, é seu próprio senhor e pode ser chamado de rei, porque é capaz de reger a sua própria pessoa. Olha a força que o alimento tem na nossa vida. Quando você tem domínio sobre a comida, quando você tem domínio sobre as violentas paixões que a carne oferece, você pode ser chamado de rei, porque você consegue governar a sua própria pessoa. Aí está uma coisa já para a gente aproveitar, não precisa ficar tentando cuidar a vida de ninguém, porque você vai ter muita dificuldade para cuidar só da sua. Já é uma rainhas, reis e rainhas, verdade. Nota que é um fato, né? Pelo que a Bíblia nos ensina, é muito difícil cuidarmos da nossa própria vida. E tem gente que tem a autocapacidade ainda de querer cuidar dos outros, irmãos. É difícil. Continua ainda dizendo aqui, Mahatma Gandhi afirmava que a verdadeira felicidade é impossível sem a verdadeira saúde. E a verdadeira saúde é impossível sem o rigoroso controle da gula. E é um fato. A verdadeira felicidade, queridos irmãos, é impossível sem a verdadeira saúde. Primeiro seminário, primeiro tema sequencial que nós demos aqui sobre os valores reais da vida. Alguém lembra? Alguém estava aqui? A primeira aula, a primeira matéria, o primeiro culto que nós falamos sobre saúde. O valor da saúde, irmãos. Ele continua dizendo ainda, queridos irmãos, que todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos ao controle quando a gula estiver sob controle. Então é um Deus poderosíssimo, é um Deus violento. É um Deus que ele ataca de uma maneira terrível. Agora eu vou dizer algo aqui para vocês que pode chocar a mente de vocês. Mas tem pessoas que elas controlam a comida por um único fator, pela vaidade. Aí também é pecado. Esse é que é o problema. Eu quero ficar bem magrinho, quero ficar bem bonito, porque eu quero apavorar. Eu quero chamar atenção, eu quero parar o trânsito. Também é pecado. Pastor Morim, mas que dificuldade é essa? É fato, irmãos. É o que nós falamos domingo pela manhã sobre a ética, sobre sensualidade, sobre esse tipo de coisa. Quando a gente faz pensando nos outros.
Quando a gente faz para poder se mostrar para alguém, a gente tem que fazer para o nosso próprio benefício. Agora, quando eu cuido da minha saúde para mim ter uma melhor qualidade de vida, isso agrada a Deus, porque eu estou cuidando do Espírito Santo dele. Eu estou cuidando da casa onde Deus habita. Gálatas 5:21 diz assim: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os glutões vão ficar fora da eternidade. Meu Deus. E agora, irmã Mariquinha? Quem não consegue controlar o alimento não vai ser salvo. E agora? Está vendo que coisa complicada, irmãos? Está aqui no texto de Gálatas 5:21. Nós não podemos tapar o sol com a peneira, é um fato que está acontecendo, que as pessoas às vezes se deixam se dominar pelo vício da alimentação. E não adianta, eu vou dizer isso todo culto, entortar a boquinha para o lado. Não vai adiantar. É Bíblia, não tem como voltar atrás. Pastor, então essa loucura que eu tenho por comida, preciso me controlar? Já vamos chegar lá. Como se controlar disso? Precisa. Assim como você não adultera, assim como você não fornica, assim como você não rouba, assim como você não engana os outros, assim como você não bebe bebida alcoólica. E é bom dar uma palavrinha, irmão, que um pouquinho de vinho, ele tem álcool, tá? Tem álcool. Se pode beber um pouquinho de vinho, pastor, nós não combinamos nada, mas eu vou falar aqui. Se pode beber um pouquinho de vinho que tem álcool, então posso beber uma caninha também, porque é cana com álcool. Uma pinguinha daquela que eu tomei muito quando não era evangélico. A uva e o álcool. É o vinho. Claro que tem a uva pura, aí é outra história. É igual a cana, a gente moe a cana, deixa ela fermentar, coloca o álcool dentro, vira a... Vamos, gente, vira a cachaça. Então não vem com a história que eu tenho que tomar um cálicezinho de vinho meio-dia, porque senão eu vou tomar uma caninha também, daquela 51, 91, 101, sei lá o que tem lá, um monte. Esse é o perigo. Por quê, irmão? Porque é um alimento, domina as pessoas. Se a igreja tem esse bom costume embasado nas Escrituras, não pode, ponto final. Mas a gente quer sobressair pelo prazer do alimento. Tome cuidado, em nome de Jesus. Lucas 21:34. E olhai por vós, esse aqui é o mais complicado, irmão. E olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O glutão pode facilmente ficar fora do arrebatamento. Gente, já pensou um churrascão na casa do Zé? Zé porque eu sou José, tá? José Amorim. Mas o churrasco, o homem é forte para fazer um churrasco, uma linguicinha, mas aquele churrasco é bem no dia da ceia do Senhor. É bem no domingo de Santa Ceia. Aí eu deixo de ir na ceia porque eu quero ir no churrasco da casa do Zé. Porque lá para o trânsito. Se o arrebatamento acontecer naquela hora, certeza, fica. Porque trocou, querido, o necessário pelo supérfluo. A glutonaria pode facilmente deixar pessoas fora do arrebatamento. Pessoas trocam o sagrado, literalmente, pelo profano, porque o comer demais é profanar. Não, eu não vou no culto, eu não vou na igreja, eu não vou naquele domingo, eu não vou porque eu tenho uma festa, eu tenho que ir na churrascaria, essa churrascaria do lado, e coisa linda, coisa de Deus. Só que para a gente que é crente, tem que ir de leve, né? E aí o que acontece, irmãos? Se Jesus voltar, a gente trocou o sagrado pelo profano, vamos ficar onde?
Não, vou abrir uma exceção para você, porque você é bênção, você trabalhou muito, você correu demais, você é meu chegado, vem aqui. Não vai fazer isso. Se tem uma coisa que Deus não volta atrás, é a palavra dele. Então, cuidado. Cuidado para você que me ouve aqui, me ouve pela internet, que gosta muito de trocar o sagrado pelas festinhas, festinha na casa do João, festinha na casa do Zé, festinha aparece na igreja uma vez por mês, porque está sempre envolvido com alguma festinha. Porque quando a bênção de Deus vem na nossa vida, ela muitas vezes, se a gente não cuidar, faz dela uma maldição. E aí a gente troca aquele que provê, querido irmão, a bênção, por aquele que rouba de nós. Então a Bíblia está dizendo, olhai por vós, vocês se avaliem, para que não aconteça que o coração de vocês esteja carregado de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e o arrebatamento aconteça naquele dia. Vou fazer uma festa lá na minha casa, tem um texto. Eu vou convidar os meus amigos. Saiu o dono da casa para convidar os amigos. Rapaz, estou com uma festona lá, vamos lá. Não posso, vou me casar. Estou com uma festa lá, meu outro amigo, vamos lá, não posso, comprei uma junta de bois, preciso avaliar, ver se ela está bem, cuidados da vida. Vamos lá, estou fazendo uma festa lá, quero que você vá lá, não posso, porque eu comprei uma fazenda, preciso ver se ela é uma terra boa. O dono da festa era Jesus, irmão, essa parábola. E ele estava convidando para entrar dentro da eternidade, e esse povo ficou envolvido com as coisas do mundo. No céu não entra essas coisas que existem no mundo, esses cuidados. Então não faça, querido, do sagrado profano. Coloque Deus sempre no centro da sua vida, para que se o arrebatamento acontecer, você não seja pego de surpresa. Como que a gente vence a glutonaria? De que maneira que a gente vai vencer esse mal que é uma coisa quase que natural, quase que comum no nosso dia a dia? Porque, irmãos, eu falei uma certa feita sobre esse texto, sobre esse tema, e eu disse uma palavra que aqui deve ter alguém que trata com alimentos, como é que é o nome? Nutricionista, isso. Aqui deve ter alguém que é nutricionista. Gente, uma consulta com uma nutricionista ou um nutricionista é caro. É caro. Vai dependendo se ela já tem mais tempo no mercado, mesmo, o preço é caro. A especialização é caríssimo. E ela vai dizer para você assim, vamos mudar a sua forma de comer. Ela vai passar uma lista de alimentos para você. Aí já com 5, 6 dias, você vai falar, meu Deus, coisa linda. Porque ela passou para você uma lista de alimentos. Na maioria das vezes, o que ela fez, porque eu me lembro que o meu irmão foi numa nutricionista, e a nutricionista passou para ele assim, olha, seu Ademiro, o senhor precisa comer, tem que ter isso, e falou algumas frutas, alguns negocinhos, algumas ervas. Ele falou assim, não, eu queria que a senhora me desse alguma coisa assim que eu como diariamente, eu quero alguma coisa que é no meu diário, que eu vivo no meu dia a dia, eu não quero comer semente de não sei do que, de não sei o que lá. Não, então tá bom. Quanto o senhor come do meio-dia? Eu como um prato. Ela falou, então coma meio. Olha só para você ver, eu estou fazendo de graça, 0,800 aqui, hein? Ó, coma meio. À noite, o que você faz? À noite eu janto, então coma fruta. Troque a janta pela fruta. Ele perdeu 6 quilos em 7 dias. Olha aí, irmãos. É só a gente mudar a nossa forma de ver o alimento. Porque o problema é quando a gente não consegue vê-lo. A gente vê e a gente quer destruí-lo de qualquer jeito. Eu me lembro que ele falou, eu não quero comer semente disso e daquilo, eu queria comer minha alimentação diária. O que você come? Eu como arroz, feijão, macarrão, bife, linguiça, essas coisas. Então coma meio. Diminua tudo pela metade. O homem emagreceu um monte numa semana. É só você mudar. É só você se reprogramar. É só você parar um pouco com os excessos e você vai ver que as coisas vão diminuir muito. A balança vai te ajudar.
A glutonaria, ela causa na pessoa, irmãos, ela causa na pessoa, a pessoa perde como que diz, a autoestima. Tem pessoas que ficam chateadas, ela perde a autoestima, ela está sempre reclamando. Você pode ver que qualquer mulher e qualquer homem que ele faz um programa de alimentação, que ele emagrece 3 quilos, ele já fica, pai do céu, perdi 3 quilos, está notando? Está vendo? Autoestima elevada. Fica bem. E não tem segredo para isso. O segredo é fechar a boquinha. É só isso. É diminuir a metade do prato que você come meio-dia à noite. Então, primeira coisa para você vencer a glutonaria, imponha limites. Mude a sua forma de se alimentar. Mude a maneira que você come. Imponha limites. É difícil, irmãos? Eu sei que é difícil porque, pode ter igual. Mas melhor do que a Marinês na cozinha, não conheço. Pode ter igual. E se o Dani tivesse aqui, ele ia erguer a mão. É verdade. Que o Daniel, você fala, Dani, você quer que a mãe faz um almoço ou vamos comer numa churrascaria? Eu quero que a mãe faz o almoço, se ela quiser. Só que a gente não pode, querido, chegar naquela hora e pular em cima da comida e comer até a panela. A gente tem que impor limites. Tem que dizer, é uma colherinha de arroz, uma colherinha de macarrão, um pedacinho de bife e guarda o resto, amor. Pronto. Porque senão a gente não consegue mesmo, parece que tem um imã. Falar de mim, porque se falar dos outros é pecado. A minha esposa deixava as panelas em cima do fogão à noite, não tinha jeito. Comi uma banana, comi uma maçã, não estou jantando mais, aquele negócio, mas dali um pouquinho, uma colheradinha só para... Pergunta se eu estou mentindo, pergunta para ela. E eu me lembro que ela gritava da sala, você está mexendo nas panelas, né? Falei, também você não guardou? A força que o alimento tem na vida da gente, irmãos. Pergunta para ela. Dali um pouquinho, dava uma disfarçada que ia no banheiro, alguma coisa, voltava e a gente come até frio o negócio. É aí que fica bom. Não pode. Não pode, tem que impor limites. A gente precisa vencer isso. Eu coloquei aqui que o corpo de cada pessoa reage de forma diferente à comida. Analise a sua alimentação. Faça experiências e descubra o que é bom e saudável para você. Não deixe a gula se tornar um hábito. Em uma sociedade com recursos, onde comer demais é normal, isso pode ser difícil no início, mas com o tempo você deixa de querer se exceder. Está aqui a prova. Está aqui. Eu falei para ela assim, sabe de uma coisa? Eu vou parar de jantar à noite, porque eu estava cansadão. Cheguei a 87 quilos. 1,69 m, gigante, né? Ia subir. Se eu tivesse com aquele peso para subir essas 6 lances de escada aqui, irmão, eu ia chegar aqui no culto todo dia. Então eu comecei a me controlar a comida, irmãos. Comecei literalmente diminuir meu prato ao meio-dia. O meu irmão pagou a consulta com a nutricionista, mas eu aproveitei a bênção. Que ele falou para mim, é só diminuir tudo pela metade. À noite paramos de jantar, começamos só a comer frutas. E pastor, não é fácil. A gente chega na casa de vocês, pastor, vem tomar um cafezinho. Você pensa que vai vir um café preto, vão ver uma mesa lá com 300 tipos de coisa. E aí o olho começa, como aquele outro, aquele ali, qual que eu vou comer. E no fim, se não cuidar, come de tudo. Porque o povo é uma bênção, o povo é carinhoso, o povo é amável. E a gente sabe que a comida é prazerosa, então a gente quer dar comida para o povo que a gente gosta. Mas não é certo. Olha aí o problema. Não é certo, irmãos. Pastor, o senhor está brincando? Não estou brincando, porque você coloca lá comida para 50 pessoas quando vai comer 3. Por quê? Porque eu quero te agradar. Pela Bíblia, estamos certos ou errados? Estamos errados. Mas é claro que eu entendo, é o carinho, é o amor, é o afeto que vocês têm pela pessoa que vai visitar vocês, pelo pastor, os parentes da gente. Quando a gente chega, só falta a gente chegar na porta e receber eles com uma panelona de comida que eu fiz para você, meu querido, aqui, ó. Parece que a gente pensa que tudo está em volta ao alimento.
E aí tem aqueles glutões, aqueles que falam, eu vou na casa do fulano, que a comida lá é coisa linda. Não é desse jeito? E aí come igual um condenado. Pecado. Coloquei aqui, irmãos, não coma pelo sabor. Não coma. Não coma pelo cheiro. E não coma pela visão. Presta atenção, coma pela necessidade. Coma para viver e não viva para comer. Coma para viver e não viva para comer. A irmã Marilei, domingo, chegou e me deu um pote de bolacha. No primeiro dia que ela deu as bolachas para nós, comemos tudo de uma vez. Dava para comer uma semana. Então, nota para você ver como a gente cai facilmente nos laços da glutonaria. Não coma, coma para viver e não viva para comer. Como remédio contra a gula, a igreja propõe também um jejum. Está aí um bom negócio para você disciplinar a sua glutonaria. Se você não conseguir jejuar, você está com problema, perigoso perder a salvação. Faça programas de jejum semanais, uma vez por semana, 2. Faça programas, isso é natural na vida. Para emagrecer, pastor? Não, para oferecer um sacrifício a Deus, para dizer para ele assim, o Senhor é maior do que o alimento na minha vida. O alimento não é meu dono é o Senhor, porque quando você fala, eu contei para vocês aqui numa terça-feira, que um rapaz chegou em mim e falou, tem 20 anos que eu sou crente, tem 18 anos que eu sou crente, nunca jejuei. Nunca jejuou, não tem força. Então faça isso, crie sistematicamente. Eu acredito, irmãos, vou dar uma palavra aqui, eu acredito que todo obreiro, toda irmã do círculo de oração, no mínimo tem que ter um dia por semana de jejum, de consagração, no mínimo. Mas se você quiser fazer 2, você vai agradar mais a Deus, é um presente, né? Esse jejum, ele é não como um valor em si mesmo, como eu estou dizendo, mas como um instrumento para dominar essa grande paixão chamada alimento. Faça isso. Juventude, Yuri, peça para eles jejuarem. Porque quando eles chegarem no final do dia, eles vão dizer assim, realmente, eu venci esse grande inimigo da minha vida. Catarina de Sena ensina que a mortificação deve ser feita de acordo com a necessidade e na exata medida das forças pessoais, visto que não se pode impor a todos a mesma mortificação como uma norma rígida, já que nem todos são iguais, verdade. Por exemplo, você toma remédio e quer jejuar, pode tomar o remédio e jejuar, não tem problema. O quê, pastor? Sério? Claro, vai lá, toma teu remedinho normal e entrega. Faça o teu dia de jejum, sem problema. Pastor, eu tenho um problema físico, eu posso jejuar até 10 horas da manhã. Beleza, faça isso e você estará agradando a Deus. Eu posso jejuar até meio-dia, faça isso. Eu tinha um irmão que ele fazia muita consagração junto comigo, nós éramos novos na igreja. E quando chegava umas 5:30 da tarde, ele vomitava, passava tão mal por causa do jejum. Falei para ele, não faça mais esse tipo de jejum, porque Deus não se agrada. O teu corpo tem um limite para isso, então nós também precisamos disso. Mas precisamos jejuar, isso é muito importante. Não é possível querer levar uma vida pura sem sacrifício. O corpo foi nos dado para servir e não para gozar, porque a gente só quer festa, só alegria, a gente só quer... né? A gente só quer estar no meio das coisas boas. O prazer egoísta passa e deixa gosto de morte. Olha que forte isso. O prazer egoísta passa e deixa gosto de morte. O sacrifício gera vida. Não foi à toa que Cristo jejuou 40 dias no deserto da Judéia, antes de enfrentar as ciladas terríveis do tentador, que queria afastá-lo do caminho traçado por Deus, para ele seguir a fim de salvar a humanidade. Está com fome, Jesus? Você é Jesus, você tem poder, você pode tudo. Diga para essas pedras se transformarem em pães. Mate a sua fome. O que Jesus disse para ele? Nem só de pão viverá o homem. Jesus estava dando um ultimato para a glutonaria. Estava dizendo para a glutonaria, aqui comigo você não tem vez. Aqui comigo você não tem força, não tem poder. Você já viu algumas pessoas, irmãos, que elas fazem uma programação de jejum e aí elas
chega em determinado lugar, está lá, aquela mesa, nossa, nunca teve aquela mesa daquele jeito, mas elas chegam, está daquele jeito. Aí elas vão até o banheiro e digam assim: Jesus, eu não aguento aquela mesa, melhor era não ter jejuado. Melhor era não ter jejuado. Porque, queridos, é literalmente cedendo à força da glutonaria. É simples. Obrigado, irmão. Não estou com muita fome, Deus abençoe. Hoje eu não estou a fim de me alimentar. Você não vai chegar também: irmão, estou jejuando aí, meu querido. Quer me matar? Não, fala: hoje eu não estou com fome, irmão. Hoje não estou querendo me alimentar, não me leve a mal. E pronto, ponto final. Cumpra o teu propósito com Deus. Porque sempre vai aparecer alguma coisa para quebrar o propósito. Sempre vai aparecer. É a gente fazer um propósito, alguma coisa sempre vai aparecer para que a gente quebre aquele propósito. É o que o diabo faz, é o trabalho dele. E a Bíblia diz que ele é acusador, então no mínimo ele chega até Deus e fala assim: manda lá, está de jejum, 2 horas da tarde, manda lá. O que ele gosta? Um franguinho caipira. Manda o irmão chegar com a marmitinha lá do lado dele: pastor, lembrei do senhor hoje, ó. Franguinho caipira para você comer junto comigo. E aí? Senhor, me perdoa, Senhor, mas eu não posso desfazer do irmão. Tá bom, Jesus, amém. Obrigado, recebe a minha consagração. Se não fosse trágico, seria hilário, né? Mas é trágico. 1 Coríntios 10, 31, já estamos terminando, porque tem alguns irmãos que vão tomar ceia, depois os nossos obreiros preparem. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O alimento tem que ser para a glória de Deus. Tudo que te causa acusação, comi demais, para. Coma só o suficiente para que você não desagrade a Deus. A virtude oposta à gula é a temperança. O que é isso? É o domínio próprio. Evitar todos os excessos no comer e no beber. Para destruir as raízes da gula é preciso submeter o corpo à mortificação. Irmãos, coma só o suficiente. Em nome de Jesus. Coma só o suficiente. Você vai ver que a tua vida vai tomar um rumo diferente. Pare de comer o excesso, o excedente. Coma só aquilo que você tem necessidade. Colossenses 3 e 5. Portanto, mortifique os impulsos da vossa carne, tais como a imoralidade sexual, os pensamentos sujos, os apetites descontrolados e as paixões infames, e a avareza, que é uma forma de idolatria. Não pense que Deus terá culpados por inocente. Não pense. Não se engane, não saia daqui achando que está tudo certo. Deus sabe que eu sou comilão mesmo, Deus sabe que eu não posso ver um prato de comida, Deus sabe que quando eu chego em casa, essa mulher não fez a comida, eu meto o pé na mesa: cadê a comida? O que você está fazendo? Está doido? Está vendo que eu estou trabalhando desde cedo, quer me matar do coração? Deus sabe tudo. Deus sabe o poder que o alimento tem no seu coração. Deus sabe disso aí. Então você se cuide com isso, porque isso é algo perigoso. Pode nos tirar do céu e pode nos deixar fora do arrebatamento. Se coloque em pé, porque o horário já foi embora. Irmãos, tem várias pessoas, irmãos, que elas, no sentido literal, mortificaram os seus corpos e obtiveram sucesso inigualável. Tem várias pessoas aí que você encontra elas que só pela forma dela mudar a alimentação, ela perdeu 10, perdeu 12, perdeu 15, perdeu 20 quilos. Existe uma cirurgia chamada bariátrica, é isso? É só esse nome ou ela tem 2 nomes? Bariátrica. A cirurgia bariátrica, de cada 10 pessoas que faz essa cirurgia, 9 entra em... Temos aí psicólogos aí. Estou exagerando ou é fato? Pode falar: não, pastor, o senhor está exagerando. É fato? Cada 10, 9 entra em... Por quê? Porque o alimento é prazeroso e a gente para de comer porque o estômago não aceita aquele tanto de comida. Então essa é uma das consequências, às vezes, da nossa glutonaria, do comer em excesso.
Então a gente tem que ir devagar. Coloque uma plaquinha no seu guarda-roupa ou na sua cozinha, na sua geladeira. Eu não preciso viver para comer. Eu preciso comer para viver e ter uma vida abençoada. Cheia de saúde, cheia de alegria, cheia de autoestima, cheia de sucesso. Pastor Amorim, perdi 20 quilos, Pastor Amorim. Tem mulher que chega a dar soco no ar. Glória a Deus, pastor. Mas depois de 40 dias está com 30 a mais. Que é esses programas que fazem por aí. Bebe água com limão de manhã o dia inteiro aí que você vai secar. Aí seca mesmo, mas depois de 30 dias... Não, vá de passo a passo, se controle, se domine, coma só o necessário e você vai ver que essas coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. Vão acontecer normalmente. Eu não preciso comer 32 pedaços de carne, eu comendo 2 está bom. Eu não preciso comer 1,5 kg de alimento durante o almoço, eu comendo aí 400, 350 gramas, vai fazer o efeito necessário para mim sobreviver. Faça isso, queridos, e se prepare para me procurar depois e dizer: pastor, a minha autoestima, a minha saúde tomou uma direção que, olha, eu estou feliz da vida porque eu tenho ânimo, tenho força, tenho alegria e tenho satisfação. Só se controle, só se domine, coma só o necessário, fuja da glutonaria e prepare para uma novidade de vida. Coloque a mão no seu coração. Pastor, eu tenho problema com comida. Não esquenta a cabeça, eu também tinha, melhor dizendo. Que eu passei a me governar tem 1 ano e meio, 2 depois que eu dei o seminário. Tá aí, irmão Jorge, irmã Sueli. De lá para cá que eu resolvi, que eu vi que a palavra de Deus tinha que me libertar e ela me libertou.